Ele é santo, aleluia. Filipenses 2:9 diz que o Pai o exaltou e deu a ele um nome que está acima de todo nome. Esse nome tem poder para libertar, para curar, para salvar, aleluia. E todo joelho se dobrará diante desse nome, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, aleluia. Esse é o Deus que você veio aqui servir nessa noite. Esse é o Deus que nós cremos, aleluia. Oh, Senhor. Só um nome há, o nome de Jesus. Fale isso. Nome que traz cura, salvação. Só um nome há, o nome de Jesus. Todas as nações vão declarar que o Pai, isso, teu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Fala isso com fé.
isso com poder. Em seu nome, nós cremos, Jesus. Os coxos andam. Em seu nome, os cegos declare
Senhor a teu favor nessa noite, amém? Aleluia. Vem com teu poder sobre nós, Jesus. Abra o céu sobre nós nessa noite, Jesus. Nós buscamos a tua presença. Nós queremos a tua presença, Pai. Agita as águas paradas da minha alma. Cante isso, Senhor. Me leva com o teu rio que traz vida. Não tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer-me mais do que já me queres. Então vem, declare isso, como prometeste. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Invade a minha escuridão, aonde me escondo.
derrama o teu Espírito, então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Diga, então vem. Sim, Deus, vem sobre nós, Pai. Sim, Jesus. Sim, Senhor. Vem sobre nós. Derrama o teu Espírito, teu amor. Teu amor é como de um pai de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Vem sobre nós, Senhor. Teu amor é como a garra de um leão, violentamente persegues e me abraças. Aleluia. És bem-vindo, Jesus. És bem-vindo, és bem-vindo, és bem-vindo. A igreja é tua, o povo é teu, Senhor. Tu és bem-vindo, tu és desejado neste lugar. Tu és adorado neste lugar. És bem-vindo, Jesus. És bem-vindo. És adorado, és adorado, és adorado aqui. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor, igreja. Aleluia. Que bom que você veio, que bom que você está aqui, que bom que você está entre nós. Você pode se assentar em nome de Jesus. Pastor Conrado fugiu não, né? Estava aqui, eu olhei, cadê o varão, rapaz? Tá perto do Nogueira, né? Tenho aqui hoje a alegria de trazer meu amigo Conrado, né? Ele está de férias em Angra, e eu falei para ele cedo, soldado do quartel que é trabalho. Convidei ele para trazer a palavra hoje aqui. Eu tenho certeza que Deus tem algo através da vida dele para a sua vida. Amém? Que alegria ter você aqui, filho. Amém. Seja muito bem-vindo. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar pela vida do Conrado. Deus, aqui está o teu filho. Pai, eu tenho certeza que o Senhor trouxe ele até essa cidade com um propósito, e já colocou no coração dele uma palavra para o dia de hoje. Pai, que ele seja fonte neste lugar, que ele jorre, ó Pai amado, daquilo que o Senhor reservou para nós nesta noite. Usa o teu filho com poder e graça, em nome de Jesus, amém e amém. Fique à vontade, meu querido. Está preocupado com o horário? Tem alguém preocupado com o horário aqui? Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Graça e paz, shalom, boa noite. Então, não sei como é que vocês se cumprimentam aqui, mas acredito que a gente conseguiu alcançar todo mundo. É um motivo de alegria poder retornar a essa casa. Estivemos aqui ano passado, no evento de casais, e o apóstolo André lançou essa missão, e eu estou aqui para cumpri-la e compartilhar uma palavra do Senhor com a sua vida. Se você puder abrir a sua Bíblia em João capítulo 5, por gentileza. Perguntei pelo horário, como de costume, né? Se alguém puder me ajudar ali no teclado, não sei se tinha alguém ali, não cheguei a reparar. Se puder me ajudar, serei grato. Como Eliseu disse, traz para mim um tangedor. Então, se tiver um tangedor aí, me ajuda ali. João capítulo 5, um texto bem conhecido, inclusive
agora no louvor anterior, eu olhei até para minha esposa na hora, no início do louvor, acabou de declarar: agita as águas da minha alma. Eu falei: opa, então eu quero compartilhar com você essa palavra. Estava meditando à tarde e tem algumas verdades da palavra de Deus para compartilhar contigo, aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. É bom que hoje não tem culto lá, então pode ser que esteja alguém aí, né? Tá gravando o culto? Não, sem problemas. Eles já devem ter achado. O povo acha a gente, aonde a gente vai eles acham a gente. João capítulo 5, nós vamos ler dos versos de número 1 até o verso de número 9, depois o verso 14. Você que achou, diga amém. Diz assim a palavra: algum tempo depois, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento das águas. De certo em certo tempo descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem, enfermo havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado, sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Verso 14 para fechar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: veja que já estás curado, não volte a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? João capítulo de número 5. Evangelho de João, um evangelho que nós consideramos o evangelho que mais aponta Jesus como Filho de Deus. Inclusive no capítulo 3, João faz questão de escrever dizendo que ele era o unigênito, o único que tinha a genética de Deus. E o evangelho que prova que o sacrifício que ele realiza é um sacrifício válido para que os nossos pecados fossem perdoados. Nós vamos ver em João, não sendo ele um evangelho sinótico, sinônimo dos outros 3 evangelhos, nós vamos ver algumas passagens específicas que nós não encontraremos em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas. No capítulo de número 4, para a gente chegar até o 5 aqui, entender um pouquinho do que estava acontecendo, a Bíblia diz que Jesus avisa aos seus discípulos que era necessário mudar um pouquinho a sua trajetória e passar por um lugar que certamente seus discípulos não passariam se não estivessem com Jesus. No capítulo 4 de João, Jesus vira para os discípulos e diz: é necessário passar por Samaria. Certamente por causa da rincha que já vinha de séculos entre judeus e samaritanos desde o pós-cativeiro, os discípulos com certeza olharam uns para os outros e disseram: peraí, será que o mestre não errou a rota? Será que talvez ele não errou o cálculo de onde a gente deveria passar? Por que a gente vai passar por Samaria? E lá havia um propósito do Senhor, passar por aquele lugar. Ele encontra uma mulher na beira do tanque, com certeza você já ouviu falar dessa história. E a Bíblia diz que uma mulher que estava presa a uma vida de todos os dias ter que ir até o poço, ela tinha que buscar água, e ao meio-dia, por causa da vergonha de tudo aquilo que ela carregava consigo. A sua história não era uma história muito boa. Jesus disse para ela buscar o marido, ela disse que não tinha marido. Jesus disse: disseste bem, você já teve 5 antes, e o que você tem agora não é teu marido. Uma mulher que carregava vergonha, uma mulher que carregava uma história que não era uma história a ser compartilhada com todo mundo na rua. Mas um dia a fonte da água da vida encontrou aquela mulher, e aquela mulher foi um canal para toda aquela cidade de Samaria. Uma mulher que representava o comportamento de uma cidade, um povo que havia se prostituído com muitos deuses durante e pós período do cativeiro assírio. Agora foi alcançada por Jesus. Jesus ainda passa 2 dias em Samaria,
Mas agora Jesus se desloca com os seus discípulos e decide ir até Jerusalém. A Bíblia diz que Jesus, chegando em Jerusalém, ele passa por um lugar perto da porta das ovelhas e chega a um tanque chamado Betesda. Interessante que quase que o evangelho de João não entra para o cânon sagrado, porque os arqueólogos não estavam encontrando esse tanque que provava que o evangelho de João era um evangelho legítimo. Depois de muito tempo de escavações, eles encontraram esse tanque, que era o empecilho que tinha para que esse evangelho fosse canonizado. E depois que eles encontraram o tanque, puderam ali ver a veracidade do evangelho de João. E o evangelho de João nos traz inúmeras passagens que são edificantes para a nossa vida. E uma delas, para um dia como esse, não teria talvez uma passagem melhor, foi a palavra que o Senhor compartilhou ao meu coração, é a história desse homem que nós não sabemos o nome. Sabemos que esse homem estava há 38 anos no mesmo lugar, com a expectativa naquele lugar, com a sua visão voltada para aquele lugar. E se você for estudar com calma, você vai analisar que o finalzinho do verso 3 não está nos originais e nem o verso 4. Mas isso não interfere acerca daquilo que o texto vai dizer, porque no verso 7 a Bíblia vai dizer que ele tinha o entendimento que aquelas águas eram agitadas. Mas eu queria que você focasse e entendesse o seguinte: muitas vezes nós cometemos o mesmo erro que esse homem cometeu. A fé daquele homem foi voltada para um lugar, a expectativa daquele homem foi colocada em um lugar, o olhar daquele homem foi para um lugar. E se nós não vigiarmos na nossa caminhada, nós podemos tirar os olhos de Jesus e começar a achar que um lugar tem o potencial de mudar a nossa vida, achar que um lugar tem o potencial de restaurar a nossa história, achar que um lugar ele tem o potencial. Existem pessoas que idolatram lugares. Eu conheço amigos que se desviaram, porque a igreja ao qual eu me converti passou por um processo muito ruim, e nesse processo ruim muitas pessoas se desviaram, mas não mudaram de igreja, porque infelizmente colocaram a sua fé em um lugar, a sua história em um lugar. E na verdade não é o lugar quem nos transforma, não é o lugar quem muda a nossa vida, mas sim a pessoa de Jesus Cristo, que tem o poder de nos curar, de nos libertar, de nos transformar, de restaurar a nossa sorte. Temos que ter um cuidado para não tirarmos os olhos de Jesus e colocarmos os olhos em um lugar. E esse lugar pode ser uma pessoa. É óbvio que Deus usa muitas pessoas para nos abençoar. Talvez você tenha discipuladores que são abençoadíssimos, talvez você tenha líderes que sejam abençoadíssimos, mas eles jamais irão substituir a pessoa de Jesus Cristo na minha e na sua vida. Talvez você aprendeu a ir até Jesus através de alguém, mas uma pessoa que quer te ensinar o caminho a Jesus, um dia ela vai te ensinar a ir sozinho até a presença de Jesus, porque em Hebreus a Bíblia diz que o véu foi rasgado e agora nós temos acesso a Deus através de um novo e vivo caminho. Próximo àquele tanque estava um homem que há 38 anos vivia um dilema, uma rotina, todos os dias fazendo a mesma coisa. Interessante que a Bíblia diz que ele estava próximo à porta das ovelhas. Tinha uma ovelha perdida perto da porta das ovelhas. E aí quem vem? O bom pastor. Aquele que não deixa nenhuma ovelha para trás, aquele que é tão interessante o cuidado e o amor que ele tem. E muita gente interpreta muito mal a parábola da 100ª ovelha, pensando que aquela ovelha que se perde é uma ovelha que infelizmente errou o caminho. Não, era uma ovelha rebelde, que decidiu não ouvir a voz do seu pastor e seguir um outro caminho. Só que a Bíblia diz que ele vai deixar as 99 em um lugar seguro e ele vai atrás daquela ovelha. Por quê? Por mais que fosse uma ovelha que tivesse manifestado um comportamento rebelde, a Bíblia diz que ele vai até ela porque eram 99 mais a única. Às vezes nós temos o pensamento de que talvez somos um número na presença de Deus. Você não é um número na presença de Deus. Você não é um número no rebanho do bom pastor. Você é único assim como seu irmão é único, assim como eu sou único. Ou seja, nós formamos um rebanho de únicas ovelhas que o nosso pastor possui. E não importa o que ele tenha que fazer ou aonde ele tenha que ir, ele vai atrás de você, ele vai passar pela sua história, ele vai passar pela sua vida, e em algum momento da sua história ele vai te encontrar. Ele encontrou uma ovelha ali, desacreditada, perdida, doente, há 38 anos. Fica com a sua Bíblia aberta aí para você ir acompanhando, no verso de número 3.
A Bíblia diz que ali ficava uma grande multidão de cegos, mancos, paralíticos, esperando pelo movimento das águas. Havia uma expectativa. Essa parte final aí, esperando pelo movimento das águas, foi um acréscimo para que houvesse um entendimento melhor daquilo que o texto estava trazendo, mediante a uma crença que existia naquela época acerca desse tanque. Mas isso não interfere, porque na realidade o que mais importa para mim e para você é aonde nós estamos com as nossas expectativas. Eles estavam esperando do tanque. Eu não sei de onde você está esperando. Tem muita gente que, ao invés de esperar das águas que vêm de Jesus, estão esperando de tanques. Poços, como aquela mulher samaritana tinha a sua expectativa diária. Talvez nós colocamos em alguém a expectativa daquilo que vai suprir a nossa alma. E entenda, pessoas são bênção na nossa vida, irmãos, são edificantes. Pessoas nos edificam. Mas existem coisas que somente a presença de Jesus pode fazer na minha e na sua vida. Existem coisas que um dia nós iremos ter que entender que o tanque não vai poder me dar, que o poço não vai poder me dar, que talvez uma torneirinha espiritual que eu coloquei na vida de uma pessoa não vai poder me dar. Somente aquele que Ele mesmo disse, João 7,38, a palavra de Deus vai dizer: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. É noite de entender que o tanque não pode me dar tudo que eu preciso, é noite de entender que o poço não pode me dar tudo que eu preciso, mas em Jesus, na fonte da água da vida, eu tenho refrigério, eu tenho restauração, eu tenho cura, eu tenho aquilo que eu necessito, pois Ele é o eu sou na minha vida. Ele é o que eu preciso, Ele é o que eu necessito. Cuidado para talvez não tirar os olhos de Jesus e colocar os olhos no tanque. Todos estavam com aquela expectativa, e se você estudar e parar para ver, aquele tanque nem um tanque relacionado a Deus era um tanque pagão. Olha como às vezes um tempo de frustração nos leva a viver costumes e coisas que não são coisas da parte de Deus para a nossa vida. Tem pessoas que não sabem aguardar o tempo de Deus na vida deles, e aí começam a negociar os seus princípios, começam a negociar os seus valores para obter aquilo que não era o tempo de se obter. Tem gente que está buscando cargos, funções, coisas que chamem a atenção de pessoas, e elas vão fazer o que for possível para alcançar. Vão negociar princípios, vão negociar valores, vão negociar fundamentos. E olha o que a Bíblia diz em Salmos 11,3. Salmos 11,3, a Bíblia diz: se os fundamentos forem destruídos, o que poderá fazer o justo? Meu irmão, não negocie os seus princípios, não negocie os seus valores. Aquilo que Deus um dia prometeu que iria fazer em você e através de você, é só você estar posicionado e aguardar que Ele vai fazer. Você não precisa negociar isso, você não precisa se humilhar para isso, porque a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, uma hora ela vai se manifestar. A questão é: será que eu estou preparado para viver isso? Será que eu estou condicionado para viver isso? Será que eu estou posicionado para viver isso? Tem gente negociando e nem está pronto para viver. Tem gente abrindo mão de valores e nem está pronto para poder viver o chamado, que está lutando para viver fora do tempo de Deus. E se você for ver na Bíblia, tem pessoas que até receberam coisas de Deus por insistência, mas por não terem recebido no tempo certo, aquilo ali não foi uma bênção. Então cuidado, cuidado. A Bíblia diz no verso 4, pastor, tinha ou não tinha esse verso? Irmãos, no original não, mas como ele está escrito, foi colocado para que a gente tivesse um entendimento melhor. Vamos analisar o que ele diz. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitar as águas era curado de qualquer coisa que tivesse. Ou seja, um dia, aquelas pessoas, por ouvirem falar que outras pessoas eram curadas naquele lugar, decidiram todo mundo ir até aquele lugar. E talvez, eu não sei se você já assistiu, alguém que já assistiu The Chosen, Os Escolhidos? Tem uma cena que demonstra, que relata exatamente esse momento. E é interessante a incapacidade daquele homem de ir até o lugar aonde supostamente ele iria obter o que ele precisava. E eu acho que aqui que é o ponto que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Não é porque algumas pessoas foram curadas de uma forma que a gente vai ser da mesma forma que elas. Não é porque algumas pessoas foram curadas em um lugar que a gente vai ser curado no mesmo lugar que elas. O grande problema é quando a gente começa a tentar ensinar Deus a ser Deus. O grande problema é quando a gente tenta ensinar Deus a fazer como a gente acha que Ele tem que fazer.
Não pense que Deus vai fazer na sua vida como Ele fez na vida de alguém, porque talvez a forma que Deus vai fazer na sua vida vai ser diferente. Aquele homem estava com as suas expectativas todas voltadas para o tanque, mas Jesus já tinha um encontro marcado com aquele homem. E talvez você vai deixar de desfrutar de experiências extraordinárias, porque você está esperando que Jesus faça da mesma forma que Ele fez na vida de alguém. E talvez na sua vida Ele vai fazer de uma forma diferente. Talvez na sua vida Ele vai te surpreender. Talvez na sua história Ele vai fazer o que Ele não fez na vida de ninguém. Mas para isso eu preciso estar no lugar certo, na hora certa, com a motivação correta. Cuidado, cuidado. Eu vejo muita gente que está no lugar certo, mas não está com a intenção correta. Eu vejo muita gente que está no lugar certo, mas não está com a intenção correta. Isso não é bom. Isso às vezes até impede e limita aquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida. A Bíblia diz que todas as pessoas criavam a expectativa naquele lugar. E eu acho interessante quando Jesus fala com os seus discípulos, lá em João, capítulo 6, versos 67 ao 69, e foi, inclusive, texto que muita gente escreveu louvores. Você já ouviu algum louvor que diz: para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Mas nenhum texto de nenhuma versão diz para onde iremos nós. Todos os textos dizem que Jesus pergunta aos discípulos: vocês também não irão embora? Vocês também não vão partir? E eles dizem: a quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Quando nós temos um encontro real com Jesus, nós não dependemos de um lugar para ter Jesus na nossa vida e manter a presença dele na nossa vida. Você consegue entender que a sua casa é um lugar onde Jesus ele pode não somente visitar, mas habitar? Você consegue entender que o seu trabalho é um lugar onde a presença dele pode se manifestar? Eu sei que aqui nós nos reunimos para entoar louvores a Deus. Muitas das vezes a nossa fé é renovada nesse lugar, irmão. Mas aquilo que acontece aqui pode continuar na sua vida, na sua casa, lá no seu trabalho, aonde você passar. Essa mesma presença pode te acompanhar aonde você for. A mesma presença que se manifesta na tua vida aqui, ela pode te acompanhar e se manifestar lá também. Não é o lugar, é a pessoa de Jesus. É Ele. E Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Entenda que o lugar, ele importa se Jesus estiver nele. Aquele lugar, aquele tanque, Jesus não estava lá. De que adianta um lugar como aquele, onde até aconteciam milagres, segundo o que as pessoas diziam, mas não tinha a presença de Jesus? Cuidado para não negociar o lugar onde Jesus está por lugares onde até acontecem movimentos. Cuidado. Como é triste, eu não sei como é aqui em Angra, mas lá eu vejo muito isso. Como é triste ver pessoas que vão atrás de movimento. Irmãos, quem tem o Espírito não precisa ir atrás de movimento, ele se movimenta pelo Espírito. Quem tem o Espírito não precisa ir atrás de movimentação humana. Quem tem o Espírito é movimentado e usado pelo Espírito que habita sobre a vida dele. Isso é profético. O que é profético? É se mover pelo Espírito, é ser conduzido pelo Espírito. E é o que Jesus fazia. Jesus vai até aquele lugar, e a Bíblia diz no verso 5, ali estava um certo homem enfermo, havia 38 anos. 38 anos, sem poder se locomover, sem ajuda de pessoas. 38 anos, esperando no lugar errado. 38 anos frustrado, porque criou expectativas no tanque, e não foi do tanque que veio o que ele precisava. 38 anos porque já estava sem esperança, porque via todo mundo passando na frente dele, e ele não alcançava o que ele precisava. Isso é o retrato de muitas pessoas dentro da igreja, que já estão há tempos dentro da igreja, já estão há tempos na presença de Deus, mas vivem uma vida sem expectativas. Talvez estão posicionadas no lugar errado, porque tem gente fazendo aquilo que Deus não chamou para fazer. Tem pessoas que não querem aguardar o tempo de Deus manifestar o propósito ministerial na vida dela. O que é que elas fazem? Elas começam a fazer o que não foram chamadas para fazer. E todas as vezes que você faz o que Deus não te chamou para fazer, a responsabilidade é sua, não é dele. Eu não tenho que colocar a mão em algo que ele não me chamou para fazer, porque o que ele me chamou para fazer ainda não se manifestou. Talvez se ainda não se manifestou, porque eu não estou pronto para viver isso ainda. E a Bíblia diz que aquele homem estava lá 38 anos. Irmãos, é muito tempo. Eu tenho 35, é praticamente o meu tempo de vida. E aí a minha questão hoje é: e se Jesus não tivesse passado por ali, quantos anos ele ficaria ali?
E a minha questão para mim e para a sua vida é: e aí, irmãos? E se Jesus não tivesse passado pela nossa vida, aonde nós estaríamos agora? Quem nós seríamos agora, se Ele não tivesse passado pela nossa vida? Você consegue parar aí no seu lugar e refletir sobre quem você seria se Jesus não tivesse passado pela sua história? Você consegue imaginar como estaria o teu casamento agora se Jesus não tivesse passado pela sua história? Você consegue imaginar onde seus filhos estariam agora se Ele não tivesse entrado na sua vida? Talvez você vai dizer: pastor, por que você está falando isso? Porque às vezes a gente tem que lembrar dessas coisas, irmãos. Às vezes Deus cumpre tanta coisa na nossa vida que a gente esquece de onde Ele nos tirou. Às vezes Deus cumpre tanta coisa na nossa vida que a gente esquece o que Ele fez. Às vezes Deus cumpre tanta coisa, faz tanta coisa maravilhosa na nossa vida que a gente esquece de onde um dia Ele nos arrancou. Você consegue pensar aonde você estaria agora se Ele não tivesse passado pela sua vida? Aquele homem certamente teria morrido na beira daquele tanque, se Jesus não tivesse passado pela vida dele. Só que a Bíblia diz no verso 6 que Jesus o viu. E eu quero ser profeta de Deus na tua vida hoje para dizer que Jesus te viu aqui hoje. Talvez tenham pessoas que negligenciem uma noite como essa, mas você não negligenciou, e Ele te viu. Pastor, qual é a importância de ser visto por Jesus? Se você ler o livro do pastor do Salmo 23, que o pastor Conrado trouxe aqui ano passado, você vai encontrar lá no verso de número 1, que a Bíblia diz assim: Adonai Roi Lo Ersá, Senhor pastor meu, não terei carência. E a palavra pastor, Roi, é aquele que vê. A palavra pastor é aquele que vê. Estou fazendo propaganda do livro não, que eu não trouxe o livro não, tá? É só para você fixar isso na sua mente. É aquele que vê. O seu bom pastor, Jesus Cristo, Ele te viu nessa noite. Ele está te vendo nessa noite. E a Bíblia diz que Ele parou para atender aquele homem. Ou seja, hoje Ele parou aqui na Reino Church também. Sabe por quê? Hoje Ele encontrou em você talvez um coração quebrantado, ou talvez alguém que não tinha mais expectativas por tudo que já viveu, mas hoje Ele passou neste lugar. Hoje Ele me viu, hoje Ele te viu. E uma coisa eu sei, irmão, não é jargão não, é a realidade, é o que a Bíblia diz. Todas as vezes que Jesus entra na vida de alguém, irmãos, a vida dessa pessoa nunca mais é a mesma. Não é jargão não, é a Bíblia. Me mostra uma pessoa que deu a oportunidade de Jesus entrar na vida dela, que teve a vida da mesma forma. Não há. Ele restaura, Ele transforma, Ele cura, Ele salva, Ele liberta. Ele faz muitas coisas, irmãos. E Ele fez na vida desse homem. Ele vira para aquele homem e Ele fala assim: queres ser curado? Queres ser curado? O que o homem queria? Entrar no tanque quando as águas fossem movimentadas. Jesus não deu o que ele queria, mas Jesus disponibilizou aquilo que ele tanto precisava. Talvez você saiu da sua casa para vir a este lugar para pedir algo a Jesus que você quer. Eu não posso te garantir que Ele vai te dar isso, mas eu tenho convicção de que Jesus, Ele nos surpreende ao nos dar aquilo que a gente tanto precisa, não o que a gente quer. Às vezes o que você quer não é o que você precisa. Às vezes o que você quer não é o que você necessita. Às vezes o que você tanto quer nem faz parte do plano de Deus para a sua vida. Mas eu tenho convicção de uma coisa: é melhor viver o que Ele tem para mim, é melhor receber o que Ele tem para mim, é melhor abrir as minhas mãos para poder pegar aquilo que Ele tem para a minha vida, não aquilo que eu quero. Porque talvez o que eu quero é motivação da minha alma, talvez aquilo que eu quero para mostrar para alguém, mas aquilo que eu necessito, irmão, pode ter certeza que vai ter um propósito de Deus estabelecido sobre aquilo. Há um propósito. Tudo aquilo que nós necessitamos e que Ele nos dá, há um propósito, não é vão. A Bíblia diz que Jesus para e pergunta a ele: queres ser curado? Jesus poderia perguntar: você quer andar? Você quer voltar a andar? Não, Jesus pergunta se ele quer ser curado. Diferente do que ele pergunta para Bartimeu. Para Bartimeu, o que ele pergunta? Você lembra? Você lembra que ele pergunta para Bartimeu? O que queres que eu te faça? Ele dá oportunidade para Bartimeu. Só que ele percebeu que aquele homem, além de não ter a capacidade de andar, por causa da enfermidade que tinha sobre a vida dele, ele estava muito mais doente do que ele imaginava. O próprio texto vai mostrar que ele aponta inúmeras coisas como motivo da frustração que ele carregava. Às vezes a gente olha para algumas pessoas e só consegue enxergar fisicamente aquilo que a pessoa demonstra, mas você não tem noção de como aquela pessoa está por dentro. Jesus sabe. Às vezes com um olhar humano a gente não consegue chegar a essa compreensão,
Mas com um olhar espiritual nós vamos ver às vezes que uma pessoa que às vezes não anda, o grande problema da vida dela não é andar. Às vezes tem algo dentro dela que é muito maior do que a impossibilidade daquela pessoa de se locomover com as suas próprias pernas. Jesus estava virando para ele, dando a ele a oportunidade. Jesus vira e fala: queres ser curado? Você quer ser curado? Aí talvez você vai falar assim: pastor, quem é que está doente e não quer ser curado? Não vai por essa linha não, que você vai se frustrar. Porque o que mais tem hoje são pessoas doentes que não querem ser curadas. O que mais tem hoje são pessoas que, entre aspas, tá, no sentido espiritual, não andam e não querem ter a preocupação de voltar a andar, porque tem alguém carregando e talvez já se acomodou a esse tipo de vida. Isso é comum, tá? Você que discipula, você que é líder, tenha esse entendimento de que tem pessoas que vão se acomodar na doença e vão preferir ficar na doença. Você talvez pode ser surpreendido ao chegar para alguém e falar assim: você realmente quer ajuda? Ela vai falar assim para você: não. Talvez para você que já está vivendo o propósito de Deus, você vai falar: uau, peraí, não é possível, ele não quer. Não, tem pessoas que não querem. Você quer ver por quê? Primeiro, doente tem toda a atenção voltada para ele. Ninguém liga para você na sua casa: você ficou doente, para tudo. Não, agora a atenção está toda voltada para você, você está doente. E tem gente que gosta disso, cara. Tem gente que gosta disso. Tem gente que quer sempre estar no centro das atenções das pessoas. Então a doença faz com que ele se sinta querido. A doença faz com que ele se sinta observado, cuidado. Não estou dizendo que ele está certo não, mas é a realidade que ele vive. Doente precisa receber comida na boca, irmão. Tudo na boquinha. O que você quer comer? Não tem gente que faz isso com quem está doente? Você quer comer o que, filho? Você quer comer o que, esposa? Você quer comer o que, esposa? O que você quer comer? Quando não está doente, talvez não perguntam a mesma coisa, mas quando está doente, às vezes as pessoas chegam e falam: você quer comer o que? E tem gente que está gostando dessa vida, por quê? Está escolhendo o que quer comer. Deveria estar ouvindo uma coisa, mas está ouvindo outra, por quê? Está se escondendo atrás da doença. Está se escondendo atrás do trauma, está se escondendo atrás do passado, está se escondendo atrás de uma experiência que viveu no passado. E já era para estar vivendo o propósito de Deus há muito tempo, mas prefere continuar doente. O doente, ele recebe as coisas nas mãos. Não tem trabalho de pegar. De onde ele está, sentadinho ou deitadinho, pega aí não sei o que para mim, pega uma água aí, pega um suco aí, pega não sei o que, pega o telefone ali para mim, por favor. Eu estou doente. E aí, irmão? Até quando a gente vai ficar tratando pessoas que se apoiam na doença, ao invés de dar o que elas precisam? Jesus não manteve ele na doença não, Jesus deu o que ele precisava. E às vezes, essas pessoas não são curadas porque nós financiamos o apoio e as muletas dessas pessoas na doença. O doente, ele não trabalha. Normalmente, quando a pessoa trabalha numa empresa, ela precisa de quê? De um atestado médico para comprovar que ela não está em condições de trabalhar. Doente não trabalha. Tem gente que está na igreja há séculos, se apoiando em uma doença, se apoiando em algo e não trabalha. A vida inteira sem poder contribuir em algo. A vida inteira sem fazer nada. E por fim, o doente, ele sempre se vitimiza. Ah, você não sabe o que eu estou sentindo. Ah, queria ver se fosse com você. Você não está sentindo a mesma dor que eu. É mentira que o doente faz isso? Não é verdade? E quantas pessoas a gente cuida que infelizmente entram nessa condição? Sempre se vitimiza. Sempre coloca a culpa em alguém. Aí a minha pergunta é: e aí, a gente vai financiar esse comportamento? Vamos apoiar o comportamento ou vamos dar o que elas precisam? Jesus não manteve aquela pessoa naquela condição. Na verdade, Jesus, ele nunca foi de ficar apoiando ninguém em uma condição de erro. Para a mulher samaritana, ele disse: vai, traz seu marido. Não tenho marido, eu sei disso. Disseste bem, tivesse 5, e o que você tem agora não é teu. E aí aquela mulher já... Jesus mudou a história dela. E com esse homem não foi diferente. A Bíblia diz que Jesus vira para ele, pergunta e fala assim: vem cá, você quer ser curado? No verso 7, aquele homem se queixa. E aí você vê que a condição dele era muito pior na questão emocional do que na questão física. Ele vira e fala assim: Senhor, não tenho ninguém que me lance me ponha no tanque quando a água é agitada.
pois enquanto eu estou indo, desce outro na minha frente. Olha como o doente se vitimiza. São 38 anos, me explica como é que ele chegou até o tanque? Alguém colocou ele lá. Como é que aquele homem se alimentava? Será que ele estava 38 anos sem comer? Claro que não. 38 anos sem beber água? Claro que não. É aí que está o grande problema. O doente, ele vai sempre se vitimizar, irmão. E ele nunca vai reconhecer nada que façam para ele. Guarda isso, que isso é libertador na tua vida. Não espere o reconhecimento de quem está doente. Não espere o reconhecimento de quem está doente. Não espere o reconhecimento de quem está doente. Quem está doente não vai reconhecer o que você está fazendo. Quem está doente não vai reconhecer o que você fez. Talvez por diversas vezes você foi quem colocou alimento na mão dessa pessoa, ajudou essa pessoa, colocou ela no lugar certo para ela viver o sobrenatural. Ela não viveu. E não espere que essa pessoa doente seja alguém que reconheça o que você fez. Isso é libertador. Isso é libertador. Porque o grande problema é que às vezes a gente fica esperando de alguém nessa condição reconhecer o que a gente fez. E essas pessoas não vão reconhecer. Não vão. Ah, pastor, mas eu já fiz tanta coisa por essa pessoa. Ah, mas ela está doente? Está. Não espere ela reconhecer o que você fez. Ela não vai reconhecer. Quantas pessoas aí hoje, por aí afora, doentes espiritualmente, não reconhecem o que fizeram por elas? Quantas pessoas por aí hoje, doentes emocionalmente, não reconhecem? 38 anos. Certamente muitas pessoas foram usadas por Deus para alimentar aquele homem. Pessoas colocaram aquele homem naquele tanque, mas ele não reconheceu. Ele disse: não há ninguém, porque ele estava doente. Se você entender isso, você não vai se sentir frustrado com alguém que você ajudou. Você não vai ser ferido pela ingratidão de alguém. Até porque se você fez para esperar algo, infelizmente, talvez aí sim as suas expectativas vão ser frustradas. Eu lembro de um testemunho que o pastor Josué Brandão, numa mensagem, ele trouxe, eu achei interessante. Ele disse que tinha um pastor que estava na Europa, em uma cidade muito pequena, muito católica também. E ele estava pregando e ele não via ninguém se converter, e ele começou a orar, e aí chamaram ele para orar para uma senhora que estava doente, à beira da morte. E aí ele, peraí, se eu orar por essa mulher e Deus curá-la, a cidade toda vai aceitar Jesus. Ele foi correndo. E aí fez igual Jesus fez na casa de Jairo, pediu para todo mundo sair, fechou a porta, entrou e começou a orar. E aí sabe o que aconteceu? Quando ele falou o amém, aquela mulher espumou o cantinho da boca e morreu. E ele falou: e agora, como é que eu vou sair daqui? Qual é a cara que eu vou enfrentar o pessoal que está lá do outro lado, lá na sala da casa? Abriu a janela tinha grade, não dá para fugir. Teve que sair. Ficou uma semana de mal com Deus. E aí ele, em um dado momento, ele olha para o céu e fala assim: Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Prego há tanto tempo, faço a tua vontade, faço a obra, e o Senhor fez isso comigo. E é interessante que Deus vira para ele e fala assim: o que eu fiz? Aí ele: Senhor, se o Senhor curasse aquela mulher, a cidade toda ia aceitar Jesus. E aí Jesus virou para ele e falou assim: vem cá, se eu curasse ela, a glória ia ser minha ou tua? Aí ele: é claro que ia ser tua. E por que você está preocupado então? O grande problema de algumas feridas que a gente carrega não são feridas que as pessoas fizeram, mas sim a nossa expectativa em cima de um reconhecimento que essas pessoas deveriam ter foi frustrada. E eu não tenho que fazer para esperar que alguém reconheça, eu tenho que fazer porque o amor me motiva a fazer. Jesus já fez por mim, isso deve me motivar a fazer. Eu faço porque Ele já fez por mim. Por que eu oferto? Porque eu já sou abençoado. Não é para ser abençoado, eu já sou, por isso eu oferto. Por que eu oro? É porque eu quero falar com o Senhor. Eu quero ter uma comunicação, um relacionamento com Ele. Entenda que a minha motivação e a minha intenção vai fazer com que eu não me frustre diante da ingratidão que as pessoas, na maioria das vezes, realizam. O que mais tem hoje são pessoas ingratas. Mas essa ingratidão não te fere quando você faz para Deus, irmão. Essa gratidão não te fere quando você faz para que Deus seja glorificado. Jesus vai até aquele lugar e ele ouve aquele homem se queixando. Na hora ele ordena, no verso 8 ele fala assim: ei, levanta, apanha o teu leito, ou levanta, toma a tua maca, toma a tua cama e anda. Jesus poderia ter dado ouvidos a ele: eu te entendo, é difícil, né? Não!
Ah, Senhor, não há ninguém que me lance no tanque. Todas as vezes que alguém vai descer lá, o anjo agita as águas, alguém desce na minha frente. Jesus não deu confiança porque ele falou não, irmãos. E tem hora que a gente tem que agir assim. Irmão, o que não fizeram por você não vai mudar a tua história. A gente tem que chegar para as pessoas e ser bem claro. Olha, aquilo que te frustraram, te feriram ou fizeram, já foi. Está na hora de virar a página e viver aquilo que Deus tem para a minha vida agora. Tem pessoas que não estão vivendo o plano e o propósito de Deus porque estão presas às frustrações, às feridas e decepções do passado. Mas o passado já passou, ele não pode mais ter poder sobre a nossa vida hoje. Jesus vira para aquele homem e fala: olha, não importa quem não te ajudou, eu estou aqui agora para te ajudar. E a mesma palavra ele fala para mim e para você: não importa quem te feriu, não importa quem não te lançou onde você achava que tinha que ser lançado. O que importa é que hoje Jesus está aqui e Ele tem aquilo que nós precisamos. Não importa quem não nos ajudou, o que importa é quem está aqui hoje para nos ajudar. Esquece quem não te ajudou, esquece quem não pôde ser o que você achou que deveria ser. Esquece isso, irmão. Isso não vai mudar a tua história. Pelo contrário, isso vai prender a tua vida e a tua vida não vai avançar nunca. Cuidado. Jesus vira para ele e fala: levanta, toma o teu leito e anda. Bora, levanta. E eu acho interessante, Jesus não... coisas que Jesus sabe que se Ele pedir para mim e para você, a gente vai falar que não. A gente vai dar uma desculpa, a gente vai dizer que não quer. Então tem coisas que na minha e na sua vida Jesus não vai poder pedir, Jesus vai ordenar. E aqui Ele vira para aquele homem e fala assim: ei, levanta. Ou seja, se posicione. Até quando você vai ficar frustrado aí esperando as pessoas fazerem aquilo que elas não vão fazer por você? E aí talvez para mim e para você hoje Jesus tem que falar a mesma coisa. Ei, as pessoas não vão fazer aquilo que você está esperando, eu vou fazer aquilo que você está esperando. E a ordem dele hoje é: levanta-te. Vamos entender melhor esse levanta-te? Se posicione, fique de pé, se posicione. É isso que Jesus está dizendo. Para de terceirizar, sabe? A gente tenta, de alguma forma, isso é síndrome de Adão, que às vezes tenta perseguir a gente. A gente tenta culpar alguém. Não tente culpar ninguém, não culpe ninguém, irmão. O principal responsável pela vida que eu estou vivendo sou eu mesmo. Ninguém tem culpa. Eu fiz as escolhas que eu fiz para chegar até aqui. Você fez as escolhas que você fez para chegar até aqui. Só que agora a gente pode, depois de tudo que a gente já viveu, inserir ele na nossa vida. E aí é uma escolha. Se você vai querer inseri-lo ou não, aí é contigo. Só que a Bíblia diz que Jesus vira para ele e fala assim: ei, se posiciona, se levanta. Jesus não pôde se levantar por ele. Ou seja, tem coisas que Jesus não vai fazer por você. Tem coisas que Jesus não vai fazer por você. Tem coisas que ainda não aconteceram por causa da sua falta de posicionamento. Você acha que Jesus não queria fazer? Claro que Ele quer, Ele só está te esperando. Tem coisas que não aconteceram na minha vida porque eu não me posicionei para viver. Você acha que Jesus não queria fazer? Claro, e Ele quer, e Ele vai, se eu me posicionar. Jesus vira para ele e fala: levanta-te, toma a tua cama, apanha o teu leito e anda. Aí você vê como aquele homem teve que enfrentar a doença física e as guerras que ele tinha dentro dele. Quantas pessoas talvez ele achava que iria ajudá-lo e não ajudou? Quantas frustrações ele carregou? Talvez, na realidade, aquele homem já nem tinha mais expectativa que ia acontecer algo na vida dele, de tanto tempo que ele estava vivendo aquela vida. E aí você vê que uma palavra de Jesus foi necessária para que algo fosse gerado não só na vida física dele, não só no seu físico, mas principalmente no seu interior. Lembra que Jesus fez com aquela mulher que padecia daquele fluxo 12 anos? O que a Bíblia diz que Jesus fez? Jesus vira para ela e fala: filha, vai-te em paz, a tua fé te curou. Ou em algumas versões, a tua fé te salvou. Ou seja, não foi só cura física. Jesus deu a ela a condição de ser chamada de filha. A paternidade foi restabelecida sobre a vida dela. Ela foi curada.
E ela ainda viveu um estado de paz, plenitude, shalom. A mesma coisa Jesus faz com esse homem. Peraí, se levanta, se posiciona. Bora, fica de pé. Ele está dizendo o quê? Eu posso te curar, mas tem coisas que eu não vou poder fazer por você. Posicionamento, Jesus não nos posiciona por nós, perdão. Nós precisamos nos posicionar para viver o que Ele tem na nossa vida. Como é que aquele homem poderia provar que ele acreditava naquilo que Jesus estava falando, se ele se posicionasse? E foi o que Jesus pediu. Vai, se levanta, se posiciona. E a Bíblia diz que ele precisou pegar a cama dele, aquilo que antes era usado para carregá-lo, agora Jesus está mandando ele carregar. Olha como, quando nós nos posicionamos na presença de Jesus, as coisas se invertem. Eu vejo gente que teve um casamento todo arrebentado no passado, que hoje é instrumento de Deus para curar e restaurar casamentos. Eu vejo gente que já foi rebelde, mas hoje é usado por Deus para que pessoas obedeçam a Deus. Jesus faz isso, irmão. Jesus pega tudo aquilo que era um agente limitante na nossa vida e transforma em ferramenta e chave para o nosso ministério. Jesus pega tudo aquilo que um dia talvez foi vergonha na tua vida, para que hoje seja uma ferramenta e chave para o seu ministério. Aonde houve vergonha, haverá dupla honra, assim diz a palavra do Senhor. Aonde um dia eu fui falho, aonde um dia eu caí, aonde um dia lá atrás eu tive uma vida ruim sem a presença de Jesus, Ele tem o poder de transformar essa história e usar toda essa experiência em favor da glória dEle. Ele pega o agente limitante e transforma em ferramenta. Levanta, pega a tua cama. Não há ninguém que não vai se surpreender vendo você carregando ela no meio da rua. Pega isso aí e carrega, bora. Eu acho interessante como Jesus faz as coisas, porque a Bíblia diz que não demorou tempo nenhum, foi imediatamente. Verso 9, imediatamente. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o leito e andou. Aí a minha pergunta para você é: precisou do tanque? Não. Precisou apenas se posicionar mediante uma palavra que Jesus liberou para ele. Talvez você está aqui hoje e já tem uma palavra liberada a teu respeito, mas alguns já estão vivendo o propósito, outros não. E sabe o que está faltando? A palavra já foi liberada, Jesus está prontinho para fazer. Talvez só esteja faltando o seu posicionamento mediante aquilo que Ele declarou a seu respeito. Ah, Senhor, eu creio, então prova através do seu posicionamento. Ah, Senhor, eu acredito na Tua palavra, prova através de um comportamento que demonstre que realmente você acredita. Jesus te chamou para quê? Para ser um ministro, um tangedor? Então se lança, filho, na adoração. Vai buscar a presença de Deus, vai buscar conhecimento também, graça e conhecimento. É o quê? É para pregar a palavra de Deus por aí afora como um evangelista? Então vai lá, se dedica, se aprofunda. É o quê? Como intercessor? Então invista tempo em oração. Será que realmente eu estou posicionado mediante a palavra que um dia Ele liberou a meu respeito? Ou será que eu estou doente há 38 anos, vivendo da atenção das pessoas e até hoje não estou vivendo o plano e propósito que Ele tem na minha vida? Esperando alguém agitar as águas. A Bíblia diz que ele foi curado, pegou a cama, ou a maca, ou o leito, imediatamente. Jesus liberou a palavra, ele se posicionou. E a minha pergunta para você é: você já parou para analisar quantas coisas estão retidas na tua vida por tua falta de posicionamento? Você já parou para pensar o tanto de coisa que Deus já falou para você que faria? Eu não sei se você tem o hábito de anotar, eu anoto, senão eu esqueço. Deus falou alguma coisa comigo, eu vou lá, anoto e salvo lá, senão eu esqueço. Algumas delas eu estou vivendo hoje, algumas ainda não. Algumas eu já vivi. Mas eu tenho convicção de que todas elas dependem de um posicionamento meu. Jesus não obriga ninguém a viver o propósito dele. Tem coisas que Ele não vai fazer se você não se posicionar. E a minha pergunta é: quantas coisas na sua casa poderiam estar diferentes hoje se você já tivesse se posicionado? Quantas coisas poderiam estar diferentes no seu casamento se você já tivesse se posicionado? Quantas coisas os seus filhos talvez deixaram de viver porque você ainda não se posicionou? Eu achei interessante, apóstolo, que a gente fez um passeio anteontem, e a gente voltando do passeio, o João olhou e falou: ah, pai, é ali, ó. Próximo dali foi a escola que eu fiquei quando eu vim aqui participar de um evento dos embaixadores do rei.
João está lá na célula lá dos adolescentes. Hoje João tem 15 anos. E foi aqui, em Angra dos Reis, que ele ganhou uma competição dos embaixadores do rei como pregador do evangelho carioca, a nível carioca, do estado do Rio de Janeiro todo, dessa organização dos embaixadores do rei. O João é 8 vezes campeão de conhecimentos gerais da Bíblia. O João é uma bênção. Pedro Azaf também, meu filho de 8, é uma bênção também. Mas eu vou te falar uma coisa que hoje tem me feito olhar com um olhar até diferente. Agora, recentemente, meu filho ficou em 2º lugar em redação na escola onde ele estuda, que foi a escola onde eu conheci a minha esposa, em 2006. Temos 18 anos de história. Nos conhecemos na escola e começamos a namorar na escola. E agora, essa semana, o nome do João estava entre os alunos destaques do primeiro semestre. E eu tenho convicção de que só estamos vivendo o que estamos vivendo hoje porque um dia nós precisamos nos posicionar, esse posicionamento foi nosso, para que hoje eles acessassem o que eles estão acessando. O Pedro é uma criança de 8 anos que já leu o Novo Testamento e está lendo o Antigo agora. Já está na metade do Antigo. E todos os dias ele acorda às 6 horas da manhã, pai, já fiz a minha leitura, tá? Li do capítulo tal até o capítulo tal. Ele já tem uma vida com Deus. Mas eu vou te falar uma coisa, o fato de eu ser pastor não quer dizer que eles tenham que viver essa experiência com Deus, não. O meu posicionamento e o meu relacionamento com Deus vai mostrar para eles a quem eu sirvo, a quem eu busco, a quem eu adoro. E isso pode acontecer, de eu estar dentro da igreja, fazendo a obra de Deus e talvez não estar buscando o Deus da obra. E essa minha falta de posicionamento pode fazer com que meus filhos também não busquem o Deus da obra. Mas eu entendo que hoje o que nós estamos vivendo é fruto de um posicionamento, aonde um dia Deus nos pediu algo e nós falamos assim, o que o Senhor quer isso? Então vamos fazer. Fizemos e estamos agora colhendo os frutos disso. Foi bom estar aqui em Angra? Foi maravilhoso. Mas eu tenho convicção de que se a gente estivesse em qualquer outro lugar do mundo, se alguém estiver assistindo de Mauá, não fique triste, mas ele poderia estar na praia de Mauá, mas ia ser bênção. Sabe por quê? Porque nós não dependemos de um lugar, nós vivemos essa experiência com Deus independente de onde a gente estiver. E a minha questão com você e comigo mesmo hoje é, e aí? Será que você já se posicionou mediante aquilo que Deus disse que iria fazer na sua vida? Porque a palavra dele é, levanta-te. A palavra dele é, toma a tua cama, anda, seja curado. Deixe para trás aquilo que você colocava como empecilho para você viver o sobrenatural. E a questão é, será que eu estou pronto? Será que eu estou disponível para me posicionar e viver o que Ele tem na minha vida? Será que eu tenho fé o suficiente para isso? Será que eu realmente estou abraçado com o meu propósito? Ou será que eu digo que estou vivendo isso, mas na realidade eu não estou vivendo? Isso aí só você pode responder. Eu sei de uma coisa. No verso 14, Jesus vira para ele e fala assim, veja, já estás curado, não volte a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Sabe o que ele está dizendo? Não desperdice a oportunidade que eu te dei, não. E hoje Jesus está nos dando uma oportunidade de nos posicionarmos para viver o sobrenatural dele na nossa vida. Hoje Jesus está nos dando uma oportunidade, e a cura dele na minha e na sua vida não pode ser para a gente pecar. Ele não vai fazer coisas extraordinárias na nossa vida para a gente usar isso de forma errada, jamais. Jesus quer fazer uma grande obra na minha e na sua vida para que o nome dele seja glorificado, para que a gente alcance outras pessoas. Sabe quem estava vendo Jesus fazer isso? Os discípulos. E lá em Atos 3, a Bíblia diz que eles, entrando na porta formosa, na porta que dava acesso ao templo, eles viram um homem que estava lá, também na sua condição e na sua impossibilidade de andar. E aí a Bíblia diz que o homem coloca os olhos neles com a expectativa de receber algo em troca, uma esmola. Quanta gente por aí hoje querendo viver de esmola. E não é esmola que Jesus quer que a gente compartilhe com essas pessoas. Assim como Jesus fez na frente dos discípulos, eles aprenderam o exemplo de Jesus. Jesus quer fazer também através da nossa vida. A Bíblia diz que os discípulos olharam para aquele homem e disseram, olha, nós não temos ouro, não temos prata, mas o que temos nós te damos. Levanta e anda em nome de Jesus o Nazareno. Ele quer que nós nos posicionemos para nos usar, para fazer agora através de nós. Vai ser Jesus em nós, Jesus através de nós. Sabe por que é importante você se posicionar? Porque tem pessoas que só vão ser alcançadas depois que você se posicionar. Sabe por que é importante você ser curado definitivamente, imediatamente, como a palavra diz? Porque tem pessoas esperando.
E sabe quem Deus vai usar para fazer isso, para cumprir esse propósito? Você. Eu não vou acessar os lugares que você acessa, mas isso só pode acontecer mediante um posicionamento. Fique de pé em nome de Jesus. Eu queria lançar um desafio para você hoje. E eu queria orar pela sua vida. Uma coisa eu não preciso te perguntar, porque eu sei. Eu sei que você carrega uma palavra. Todos nós carregamos uma palavra. Mas a minha pergunta para você hoje é: você está vivendo o cumprimento e a manifestação dessa palavra que um dia o Senhor liberou sobre a sua vida? Porque hoje a palavra de Deus diz para mim e para você: levanta-te, se posicione. Sabe, chega. Já foi o tempo que a gente tinha toda a atenção voltada para a gente, porque nós precisávamos, porque o começo da caminhada é assim, irmão. A gente precisa de ajuda para caminhar, de fato. Mas chega um tempo que o nosso posicionamento vai fazer com que agora nós não venhamos mais depender das pessoas para caminhar, mas agora nós seremos instrumentos para ajudar outras pessoas a caminhar. Ou seja, a cura que me alcançou pode alcançar a vida de alguém. O trabalhar de Deus no meu casamento, da minha família, agora pode ser um agente de Deus para que outras famílias também sejam restauradas, reestruturadas e transformadas e vivam o sobrenatural. E hoje o Senhor te lança um desafio e Ele diz para você: se posicione, se levante. Eu quero fazer e eu vou fazer, mas eu estou aguardando o seu posicionamento. Tem pessoas que ainda não foram alcançadas e tem coisas retidas na sua vida por uma falta de posicionamento. E hoje o Senhor te dá essa oportunidade, como Ele disse para aquele homem: ei, não desperdice essa oportunidade não. Parafraseando, era isso que Jesus estava dizendo para aquele homem: eu não te curei para você viver a sua vida vã por aí. Não, eu te curei porque há um propósito na sua vida. Há um propósito de eu fazer isso na sua vida, para que outras pessoas sejam alcançadas. Entenda que um dia Jesus fez por nós. Um dia, que pode ser hoje, Ele fará em nós. E certamente, se nos posicionarmos, Ele fará através de nós. Eu queria orar por você: pastor, eu preciso me posicionar, porque eu sei que tem pessoas que vão ser alcançadas através da minha vida. Eu sei que Deus me chamou para ser um instrumento nesse tempo. Eu sei que Deus me chamou para fazer a diferença. Eu sei que a minha casa precisa ser alcançada. Eu sei que tem amigos lá no trabalho que precisam ser alcançados. E eu hoje quero me posicionar diante do Senhor para que Deus me use como instrumento para essas pessoas. Sai do seu lugar, deixa eu orar por você rapidinho. Vem cá. Deus quer te usar nesse tempo, irmão. Saiba disso, Deus quer te usar nesse tempo. Deus quer te usar nesse tempo. Deus quer te usar nesse tempo. Às vezes a gente não entende nem por que nós fomos feridos. Olha que coisa doida, eu sou ferido para um dia ser curado, para um dia ser instrumento de cura. Eu sou ferido para um dia ser curado, para um dia ser um instrumento de cura. E talvez, infelizmente, durante muito tempo nós colocamos a expectativa em um lugar. Mas não é o lugar que transforma, é Jesus. Não é o lugar que cura, é Jesus. Não é o lugar que transforma, é Jesus. Não são pessoas que não nos colocaram no tanque, que tinham a possibilidade de nos ajudar. Sabe quem vai me ajudar? Sabe quem vai te ajudar? Sabe quem tem poder verdadeiramente para mudar a minha história, irmão, e virar o meu cativeiro? Jesus, Jesus, Jesus e Jesus. Um nome que não está sendo mais pregado por aí afora. E eu fiquei feliz de saber que quando eu estava chegando, lá botando meu carro no estacionamento, eu ouvi louvores sobre Jesus. Sim, irmão. Evangelho sem Jesus não é evangelho. Reino sem Jesus não é reino. Não há vida com Deus sem Jesus. E eu queria orar por você. Em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e
em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Eu sinto precisa do poço, você não precisa do tanque. Há uma fonte disponível neste lugar, nessa noite, irmão. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Talvez um dia nós tentamos através do poço do tanque, e infelizmente no dia seguinte a gente ia precisar de novo, irmão. Mas hoje o que está sendo disponibilizado e liberado para mim e para a sua vida é algo muito maior. É uma fonte de uma água que nós vamos beber e não teremos sede jamais. Uma água que vai saciar a nossa sede, que vai refrigerar a nossa alma, sim. Uma água que vai mudar a nossa história. Você não precisa do tanque, você não precisa do poço, você precisa de Jesus. Se posicione hoje, porque Ele quer ser um rio de águas vivas dentro de você. Ele quer que você seja uma fonte dessa água. Onde você passar, pessoas vão beber, pessoas vão ser alcançadas através da sua vida. Se posicione, se posicione, se posicione. Vou mergulhar, no teu rio. vou mergulhar. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar Coloque sua mão no seu coração em nome de Jesus. Deixa eu orar pela sua vida. Pai, eis aqui os seus filhos e filhas, Senhor. Talvez um dia alguns deles colocaram as suas expectativas em um lugar, em um tanque, talvez até num poço, porque talvez um dia disseram para eles que existia algo lá que eles poderiam procurar. Mas hoje a tua palavra, Senhor, vem de encontro a mim e a cada um deles que estão aqui, Pai, nos trazendo a importância de um posicionamento. Sim, existem coisas que o Senhor não vai fazer por nós. Sim, existem coisas que as pessoas não vão poder fazer por nós. Mas hoje os seus filhos se posicionam na tua presença porque creem que é no Senhor que está o que eles precisam. Eles não querem o tanque, eles querem a fonte da água da vida. Eles não querem o tanque, eles querem beber da água da vida. Eles não querem o tanque, eles querem a pessoa de Jesus. Por isso eu te peço, Jesus, que o Senhor possa invadir os lares, que o Senhor possa acessar as famílias, que o Senhor possa restaurar casamentos, Pai, que o Senhor possa restaurar o interior de pessoas que estão aqui, talvez colocaram expectativas em pessoas, assim como aquele homem esperava que pessoas colocassem ele no tanque, mas não era do tanque, queria vir aquilo que ele precisava, veio de Jesus. Que hoje as pessoas entendam que não vai vir de pessoas, vai vir de Jesus. É o Senhor Jesus que tem a cura que nós precisamos, é o Senhor Jesus que tem um novo começo que nós precisamos, é o Senhor Jesus que tem a restauração da nossa casa, é o Senhor Jesus que tem o potencial do nosso ministério.
Ó Senhor, hoje os teus filhos se posicionam, Pai, que hoje seja neles, para amanhã ser através deles, Pai. Que hoje seja em cada um deles, Pai, porque um dia foi por eles, que hoje seja neles, para que amanhã, Pai, possa ser através de cada um deles, Pai. Assim como a Tua palavra nos mostrou quantas coisas estavam retidas por falta de posicionamento, eu creio, Pai, que hoje muitas coisas estão sendo liberadas através do posicionamento dos Seus filhos, Pai. Eu creio que muitas coisas estão sendo liberadas através do posicionamento dos Seus filhos, que hoje se levantam, tomam a sua maca e vão sair daqui andando, fluindo no chamado do Senhor na vida deles, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que todos aqueles que estavam, Pai, sendo colocados pelo Senhor para ser alcançados através dos Seus filhos, Pai, que o Senhor possa sim, Pai, agitar não as águas de um tanque, mas sim a vida deles, Pai, para que eles sejam rios, Pai, rios, como os Salmos diz, há um rio cujos canais, que eles sejam os canais que tragam essa água do rio e compartilhem aonde eles forem, Pai, que aonde eles colocarem a planta dos pés deles, pessoas sejam restauradas, pessoas sejam alcançadas, vidas sejam curadas para a glória do Teu nome, Pai. Abençoa a vida de cada um dos Seus filhos que aqui estão, Pai, diante do Teu altar. Altar é lugar de sacrifício, e sacrifício gera resposta, Senhor. Eu creio que hoje o Senhor está dando respostas a pessoas aqui nessa noite, Pai. Escreve, Pai, uma nova história, que aonde eles passarem, Pai, não mais as pessoas vejam eles sendo carregados, pelo contrário, que a partir de hoje eles carreguem, Pai, que eles sejam instrumentos, ferramentas do Senhor nesse tempo, Pai, que agora seja o tempo do Senhor fluir através deles, Pai, que eles sintam o Teu fluir, Pai, que eles fluam no Senhor e no Teu Espírito, Pai, e que através da vida dos Seus filhos, Pai, muitas outras pessoas sejam alcançadas através da água da vida que jorra na vida dos Seus filhos nessa noite, Pai. Abençoa o Teu povo, Pai, assim nós oramos, Pai, agradecidos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Acesse aquilo que o Senhor tem para a sua vida, tome posse de coisas que estavam retidas e que hoje são liberadas através do seu posicionamento. Que o Senhor abençoe a sua vida em Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Você pode se sentar. Palavra abençoada. Que Deus continue usando a sua vida com poder e graça. Quando vier a Angra passear de novo. Quem foi abençoado essa noite pela palavra do Senhor? Eu tenho certeza que toda palavra liberada do altar precisa de uma resposta à palavra que você recebeu. Eu tenho certeza que todas as vezes que você vem à igreja, o Senhor usa alguém para falar contigo. Como eu fui ministrado por essa palavra hoje. Mas se você vem para um lugar como esse, recebe uma palavra como essa e volta para casa do mesmo jeito que você entrou, parece que você não estava aqui. A gente está vivendo um tempo onde a gente não tem valorizado os lugares, onde a gente não tem valorizado os momentos. A gente tem vivido um tempo onde a gente está presente num lugar somente no corpo, e às vezes a nossa mente não está ali. Prova disso é quando você se assenta à mesa para fazer uma refeição com a sua família, com o celular na mão. A comida está ali, a família está ali, mas você não está ali. Eu digo isso porque às vezes a gente vem na igreja, a gente senta num banco, numa cadeira como essa, ouve um louvor, canta, ouve uma palavra como essa, mas parece que a nossa mente não está ali, porque às vezes a nossa palavra não tem a palavra não produz em nós o resultado que ela queria produzir. Eu estou dizendo isso para você, porque depois de ouvir uma palavra como essa, e permanecer doente, é uma opção sua. Aquele homem, quando se encontra com Jesus à beira do poço, Jesus disse para ele: quer ser curado? Eu digo para você essa noite, você vir à igreja e esperar que não tenha um momento de apelo, eu acho que você não entendeu o que é vir à igreja. Uma oportunidade de salvação. Depois de ouvir uma palavra como essa, eu pergunto para você hoje: você quer ser curado? Eu não estou falando de uma cura física, porque essa alguns médicos fazem. Eu
Eu estou falando de cura do teu espírito, cura da tua alma. Jesus quer salvar você hoje. E a pergunta que Ele está fazendo para você hoje: você quer ficar ainda visitando igreja e igreja? Ou você quer ser curado hoje? Se você deseja ser curado, se você deseja hoje entregar a tua vida para Jesus, se você deseja hoje voltar à comunhão da igreja, se você deseja hoje voltar a caminhar como igreja, o convite é para você. Sai do seu lugar e vem até o altar. Se você ouviu essa palavra mexeu contigo e sabe que precisa dar uma resposta a essa palavra, sai do seu lugar e vem até o altar. E de repente você ouviu essa palavra, mas a tua doença ainda continua a mesma, desde que você saiu da igreja. Que isso, pastor? Sim, porque quando você saiu da igreja, a tua alma ficou doente, e você diz: eu nunca mais quero esse negócio de igreja. Querido, isso é uma doença na alma, e o Senhor Jesus quer sarar isso hoje. Jesus não tem culpa disso. Volta hoje para Jesus, pare de culpar a igreja, para você estar desviado, para você estar afastado, para você estar longe. Eu vou dar para você mais uma oportunidade hoje. Se você sabe que precisa se reconciliar hoje com a igreja, voltar a caminhar, joga essa maca de lado, joga essa muleta de lado que você está usando para caminhar. Volta hoje para Jesus. Ele está te chamando para se reconciliar com Ele. A gente vai adorar o Senhor com mais um pedaço de uma canção. E enquanto isso eu vou te dar liberdade para sair do seu lugar e vir. Dá tempo de você voltar hoje. Tome uma decisão hoje, em nome de Jesus. Estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. Volta hoje, vem. Hoje é o dia. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Você lhe dizer: vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. Dá tempo de você vir ainda. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, suas feridas sararei. Deus, eu agradeço ao Senhor, porque é o Senhor quem faz essas coisas. A salvação não é promovida pela igreja, mas é pelo poder do Teu Espírito Santo. A igreja é apenas um instrumento que o Senhor tem usado para pregar o Evangelho, e a resposta ao Evangelho pregado são vidas rendidas no Teu altar. Pai amado, eu não conheço o passado dessas vidas, mas eu sei, ó Pai amado, do Deus que tem um futuro pronto, livre para essas vidas. Pai, eu não sei como que elas chegaram até aqui, mas eu sei como elas vão sair daqui hoje, lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Que toda acusação do inferno contra essas vidas
seja lançado por terra em nome de Jesus. Pai amado, que esse dia de hoje seja o início do melhor tempo na vida dessas pessoas, porque a partir de hoje a tua salvação encontrou essas vidas. Pai, que seus anjos tragam roupa de filho, anel de filho, sandália para os pés. Os filhos estão de volta em casa, Deus. E eu agradeço ao Senhor por fazer parte dessa festa. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda o nome do Senhor. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Se coloca em pé nessa hora. Gente, no final de semana nós tivemos aqui um encontro com Deus de mulheres e foi assim, absurdo. Eu tenho uma notícia para você. O encontro de homens, ele lotou no domingo. A Fernanda chegou na segunda-feira, nós abrimos só com 60 inscrições. Quando a Fernanda chegou na segunda-feira, foi fazer o somatório das mensagens, das vagas que o povo pediu, que o encontro de homens é no próximo mês. Chegou a 95 pessoas pedindo vaga. Aí a gente foi conversar, e agora o que a gente faz? A gente decidiu fazer 2 encontros de homens. Ano passado teve os de mulheres, então agora vão ser 2 encontros de homens, para 60 pessoas em cada encontro. Então, se você aí estava sem vaga, se você queria reservar para alguém, vou te dar um conselho: já faz contato com a Fernanda e com o Sandro, e já faz a sua reserva, porque vai ser final de semanas consecutivos, 18, 19 e 20 de outubro, e no outro final de semana, deixa eu só ver aqui a data aqui para confirmar para você. Isso, 25, 26 e 27 de outubro também. São 2 finais de semana assim consecutivos, né? E vai ser. As mulheres que foram no encontro final de semana estão aí? Posso ouvir um glória a Deus? Foi bênção na vida de vocês? Posso falar uma coisa? O de homens é melhor. Só os homens que já fizeram o encontro gente, é bom demais. Então, se você ainda não fez o encontro com Deus, já procure alguém da igreja, já faz a sua reserva. Ah, pastor, mas eu não sou da igreja, posso fazer? Pode fazer sim, a gente está liberando para você fazer também. Então procure alguém da igreja, faz a sua inscrição, tenho certeza de que vai valer muito a pena. Amém? Você que está visitando a gente, agradeço a Deus pela sua vida. Quando quiser voltar, serão sempre muito bem-vindos neste lugar. Como todo culto de quinta-feira a gente encerra com o nosso momento de entrega de dízimos e ofertas. Você é livre para fazer, você não é obrigado a fazer, mas como o pastor Conrado falou, você não faz para ter nada, você já tem, Deus já te abençoou, e você só demonstra a gratidão e a fé que há no teu coração nesse momento. Então, nesta hora, prepara para o Senhor o seu dízimo, prepara para o Senhor a sua oferta, e você faça isso com alegria no altar do Senhor. Amém? Deus, eu agradeço ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado. É o Senhor que tem aberto as janelas do céu sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Pai, se tem pão na mesa, é porque o pão da vida providenciou. O Senhor quem providenciou sobre a nossa casa. Deus, descemos, porque a tua igreja tem vivido aqui neste lugar, ó Pai amado, milagres dia após dia. No coração da sua igreja, Pai, há um sentimento de gratidão ao Senhor por tantas bênçãos recebidas. Então, Deus, nessa hora, receba, Pai, os dízimos e as ofertas do seu povo, como gratidão e fidelidade no teu altar, em nome de Jesus, amém e amém. Traga com alegria no altar do Senhor. E eu sou teu, eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor. E eu sou teu, eu sou teu.
sábado vai estar acontecendo 2 eventos aqui na igreja. Um é o seminário de intercessão, que quem fez a inscrição mês passado está fazendo um curso lá de intercessão, esse não tem mais vaga. E também vai estar acontecendo um evento com um homem chamado Márcio Michele. Não é um evento da igreja, nós apenas estamos compartilhando o espaço, né? Está anunciando direto no Instagram. Então, se você tem interesse em participar, procure seu líder de célula. Ele tem lá o cartaz, ele tem também lá o link de inscrição. Para quem é da igreja aqui, a gente conseguiu uma inscrição gratuita. São 6 horas de evento, sábado a partir de 2 da tarde às 8 da noite. Só que você só consegue acessar se você se inscrever. Amém? Vamos orar? Deus, eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor fez essa noite. Obrigado pela palavra liberada a nós. Obrigado, Pai, porque a gente conseguiu ver a nossa história. Um dia era gente que estava na beira do poço, era gente que estava na beira do tanque. O Senhor nos encontrou, o Senhor mudou a nossa história, o Senhor nos chamou, nos levantou e nos enviou para dizer o que o Senhor fez em nós e que o Senhor deseja fazer em outras vidas. Obrigado pela palavra que nós recebemos essa noite. Leva-nos em paz, na certeza, Pai amado, de que a nossa enfermidade já foi retirada, a nossa condenação já foi arrancada, e nós temos o dever de compartilhar o Teu amor nesse tempo para essa geração. Pai, que as famílias aqui continuem ricamente abençoadas pelo poder da Tua presença dia após dia. A gente não está preso a um lugar, nós estamos apegados ao Senhor, e isso nos traz satisfação. E que o amor de Deus, a graça salvadora de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre você e sua família. Aquele que crê, diga: vá em paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.